Então o barco dos sócios chegou a tempo para socorrer. Porque a rede, ainda o texto diz aí o detalhe, que a rede estava se rompendo, né? Então eles ficaram assombrados com esse resultado. Agora, vamos devagar com essas lições aí. Sobre a tua palavra. Vamos voltar lá nessa expressão do verso 5. Primeiro que quando Pedro então diz, lançarei a rede, sim, ele prestou uma obediência, mas ele prestou uma obediência tímida. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude a ver isso com clareza. Se nós temos recebido pela graça de Deus sua palavra, e vamos lembrar aqui, palavra de graça. Ele é aquele que alivia o jugo de nossas queixadas, linguagem de Oséias, no capítulo 11. Se inclina para nos dar de comer, palavras de graça. Se nós temos recebido a sua palavra como a palavra da verdade, palavra de autoridade, como já citamos aí no capítulo 4, né? Se além disso essa palavra é dunamis, poder, ou seja, ela é contundente nos nossos corações, o que nós estamos fazendo com ela? E aqui eu quero avançar um passo mais, irmãos. Preste atenção, por favor. No verso 8, depois que isso tudo aconteceu, que já lemos e já explicamos, é dito assim, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Aqui sim, primeira vez. Ele já o chamou de mestre, ele já viu o milagre de Caná, ele já viu a sua sogra sendo curada de uma enfermidade gravíssima, ele já viu os demônios serem expulsos, ele já viu enfermos nos seus leitos serem curados na porta da casa dele, Cafarnaum, onde o Senhor estava. Nós também já estudamos isso. Ele já viu muita coisa, né? Mas isso que ele viu, aqui, essa pesca chamada maravilhosa, ela teve um efeito no coração dele, duplo, podemos assim dizer. Olha que interessante, olha que misto nós vemos aqui. E aplique isso para a sua história com o Senhor. Primeiro, ele se prostra aos pés de Jesus. Graças a Deus. Sabe, irmãos, se nós fôssemos um grupo de irmãos que se reúne para estudo bíblico, isso aqui nunca iria acontecer conosco. Não sei o quanto isso é verdade na sua vida. O prostrar-se aos pés dele, confessando o seu nome, sua suficiência, sua beleza, sua salvação. Prostrou-se aos seus pés. Maravilhoso. Mas tem algo dúbio aqui. Ele diz, vamos seguir o verso 8, dizendo, o que ele diz? Curios, Senhor. Ele mudou agora. Primeiro ele disse mestre, e já vimos por quê. Né? Ele já conhece o Senhor como mestre. Reconhece a autoridade do Senhor. Mas agora ele usa a palavra curios, que fala sobre, que aponta para Jesus como sendo um soberano, um Senhor. Não apenas um supervisor, que é o sentido da primeira palavra. Um superintendente, seria também o sentido de epistatês, que ele usa ali, mestre. Mas aqui ele o chama de Senhor. Ele mudou o tratamento, porque ele foi chocado. Aquilo que aconteceu foi um ponto de virada na história de Pedro com o Senhor. E, irmãos, nós precisamos conhecer o significado desses pontos de virada. Me permita falar com você com toda gentileza. E o Senhor sabe que estou sendo verdadeiro. Se você permanecer sentado aqui por quantos anos for, mas não tiver conhecimento do que significa essa experiência, sua fé é vã. Preciso te dizer, para o bem de sua própria alma, nós precisamos ser chocados pela revelação de Cristo, pela contundência da palavra do Senhor, para que sejam constituídos, estabelecidos, pontos de virada em nossa vida e serviço ao Senhor. Ouviu bem, irmão? Do contrário, você vai levar a vida cristã como se ela fosse um empreendimento. Seguir com a vida cristã na inércia do movimento. Começou lá atrás, é assim, a gente vai na reunião quarta-feira, domingo de manhã, domingo de noite, canta uns cantos, o ambiente é muito bom, gosto dos irmãos, me sinto bem. E nada. Porque não houve contundência, não houve um encontro íntimo, não houve um encontro pessoal, não houve um prostrou-se aos seus pés. Irmão,
E deixa eu dizer uma coisa para você. Não vou ter tempo para isso hoje. Pretendo continuar. Lucas é quem registra, em particular, esse elemento, os pés do Senhor Jesus. Você lembra que Marcos registra um outro membro, porque ele trata do evangelho do servo. Marcos revela sobretudo o Senhor Jesus como servo de Deus. Então Marcos coloca ênfase nas mãos do Senhor Jesus. Mas Lucas registra o Senhor como o homem perfeito, o sacerdote. Então ele coloca ênfase nos caminhos do Senhor Jesus. Então ele põe ênfase nos seus pés. Sabe quantas vezes ele menciona pés do Senhor aqui? Direta ou indiretamente? A maioria diretamente? 14 vezes. Só no capítulo 7, aquele capítulo daquela pecadora que ungiu os pés do Senhor, você se lembra do capítulo 7? O Senhor disse a ela, a quem muito se perdoa, muito ama. Lembra? Ele estava na casa de um fariseu, tomando uma refeição, aquela mulher entra pela porta, e aquele Simão pensa, essa mulher é a pecadora, a ideia, ela é uma mulher da vida aí qualquer, né? E ele era o fariseu, o religioso. Então ele pensa assim, se esse homem fosse profeta, ele saberia que essa mulher aí não devia nem estar aqui junto de nós, não é? E essa mulher está chorando aos pés do Senhor, lavando com as lágrimas os pés dele, enxugando com os cabelos e ungindo a cabeça dele com óleo. E nesse texto, esse texto, de Lucas 7, 6 vezes é mencionado os pés do Senhor Jesus. É maravilhoso, irmãos. Uma mulher, qualquer, digamos assim, naquele tempo marginalizada, procrastinada, estava aos pés do Senhor, lavando, estava aos pés do Senhor chorando, lavando e prostrada. E ele diz, a quem muito se perdoa, muito ama. Você desde que eu entrei aqui não me deu nada, mas ela deu lágrimas para os meus pés, seus cabelos para enxugá-los e óleo para a minha cabeça. 6 vezes os pés do Senhor são mencionados ali. Então, aqui está essa menção, e não é a primeira nesse evangelho, mas não vamos ter tempo de mostrar onde estão todas as outras, hoje pelo menos. Então Simão se prostra aos pés de Jesus e diz, Senhor, até aqui, tão lindo, né? Mas olha a próxima frase, como há uma ambiguidade aqui. O que Pedro diz? Afasta-te, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Sabe, irmãos, embora haja uma aparente ambiguidade, aqui há uma coisa muito linda. E a coisa linda é a seguinte. Quando a revelação do Senhor Jesus pelo Espírito Santo realmente atinge os nossos corações, essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Primeiro, nós o confessamos o Senhor, inigualável, único. Por outro lado, nós temos uma visão no mesmo instante, no mesmo impacto, na mesma experiência da visão da glória do nosso Senhor, nós temos visão das nossas necessidades. Nossa pequenez, nossa vulnerabilidade, nossa fraqueza. Para usar palavras que já usei aqui sobre o significado do nome Pedro, nossa instabilidade, nossa inconstância, nossa dubiedade, homem de ânimo dobre. Você compreendeu? Então ele vê quem era esse homem a quem ele chama de Senhor, mas ele também vê quem ele era. E eles estão dentro do mesmo barco. Então o que ele tem a dizer? É um retira-te. Agora aqui, irmãos, eu quero ousar mais nesse versículo. Porque a mim me parece, e aqui estou consultando o assunto experiência com o Senhor. Então me escute agora como um irmão mais velho. Me parece que o que Pedro quis dizer muito claramente é o seguinte. Senhor, único, santo, incomparável, puro. Você está diante de um homem impuro. Lembra-se de Isaías 6? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Assim como Pedro aqui no barco. Viu o Senhor de uma forma que ela ainda não tinha visto. Por isso, pela primeira vez, ele se prostra. E ele diz, Senhor. Está tão claro. Então ele diz, eu vi o Senhor, Isaías, num alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo.
E serafins estavam em torno dele e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E Isaías então disse o que mais? Ai de mim. Eu sou um homem digno de morte, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A ideia é: ai de mim, eu sou um homem que vai perecendo. Sabe por quê, irmão? Porque trevas diante da luz não subsistem.